Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Meus queridos, nós estamos neste momento, eu creio que todos nós reunidos em nome do Senhor, e a palavra de Deus diz que onde dois ou mais se reúnem, duas ou mais pessoas se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente. E nós estamos aqui numa turma bem grande. E eu tenho certeza que Deus está aqui presente porque Ele se alegra com a minha e com a sua presença e com o propósito do meu e do seu coração. E Deus, Ele está presente aqui para trazer palavras de vida para mim e para você. Porque as palavras de Deus, elas são poderosas em todos os seus desígnios e propósitos. E elas não tornam a Deus sem cumprir tudo aquilo para o qual elas foram designadas. E Deus decidiu nesta noite liberar uma palavra poderosa para gerar vida no meu e no seu coração e não vai tornar Ele sem antes manifestar esse poder que procede da graça de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Então abra aí a palavra do Senhor no Salmo de número 121. Salmos 121, nós vamos ler de início o verso 1. Amém? Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá agora para essa palavra produzir o que ela tem poder de gerar na minha e na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, abrimos os nossos corações porque queremos receber o que está designado na tua palavra para as nossas vidas. Mediante esta liberdade que o teu Espírito Santo construa nesse mover, onde ele vai trazer a revelação, nos dando entendimento e compreensão daquilo que procede de ti, para esse mover nas nossas vidas. Te damos toda a liberdade neste lugar, Espírito Santo. E eu me entrego a ti, para que tu me tomes e não seja eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, eu creio que, dentre muitos personagens da Bíblia, e cada um deles tem o seu histórico de caminhada com Deus, dentre essa turma toda, alguns se destacam de uma maneira diferente, por questões de uma postura diferente diante de Deus. E dentre essa turma, Davi, ele é um personagem muito intrigante. Por que Davi é uma pessoa intrigante, diria assim? Porque ele foi um rei sobre Israel, escolhido pelo próprio Deus, e diz que ele ficou conhecido como um homem que tinha o coração conforme o coração de Deus. Mas ele era um pecador que vivia num período de tempo onde a lei determinava aqueles que alcançavam a misericórdia de Deus e aqueles que se distanciavam da misericórdia de Deus. Período da lei, dispensação da lei, o período em que Davi caminhava com Deus, andava com Deus, buscou conhecer a Deus e estabeleceu um convívio com Deus, uma relação, uma intimidade. E o mais intrigante é que esse homem, no período da lei, conseguiu alcançar graça diante de Deus. Esse relato
Se você quiser se aprofundar, está no Salmo de número 51, aonde Davi, abrindo seu coração, um coração arrependido, quebrantado, contrito, aonde ele reconhece toda a sua estrutura pecaminosa, onde ele revela o seu pecado, as consequências do seu pecado, e consegue, com um coração extremamente aberto, disposto, entregue, rendido a Deus, alcançar graça, superando o poder da lei, superando a justiça que procedia da lei. Só um homem conforme o coração de Deus podia movimentar isso. Mas o mais interessante é que ele não só construiu essa relação na sua vida, quando foi ungido por Deus, separado por Deus, confirmado no seu propósito, de acordo com a vontade de Deus, e assumiu verdadeiramente o trono de Israel e regeu Israel por mais de 4 décadas. É interessante como ele consegue passar para a sua nação essa condição de convivência, de intimidade e de um relacionamento muito íntimo, pessoal com Deus. Porque ele era um homem aberto. Ô pastor, mas teve pecados que ele fez e a situação ficou meio encoberta. Ficou encoberta, no geral, mas todos os seus liderados que estavam com ele dentro daquela estrutura de governo, sabiam o que tinha acontecido e qual foi a postura dele diante do reconhecimento e do pecado que ele cometeu. Seus mais chegados conselheiros viu a maneira com que em 7 dias ele colocou seu rosto em terra, se vestiu de pano de saco, se despiu de toda a sua glória de rei, para orar e interceder pelo primeiro filho de Betseba, o filho gerado no pecado. Eles viram como ele buscou a Deus, como ele intercedeu, como ele se rendeu, como ele se entregou. Vários dos seus conselheiros chegavam para ele e diziam: Davi, é preciso tu comer. E ele dizia: não, enquanto Deus não me responder. Essas pessoas mais chegadas viram esse quebrantamento, viram essa entrega, viram essa rendição, esse arrependimento genuíno, e também viram como Deus respondeu. Levantou um novo rei, que foi aquele que o sucedeu, seu filho Salomão, como um filho da promessa. Por quê? Porque Deus aceitou a confissão, a renúncia, o arrependimento e manifestou graça em meio a um período onde a lei era rígida, dura e extremamente rápida nas suas ações. Esse homem encontrou graça diante da dispensação da lei, porque ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Mesmo sendo uma pessoa como eu e você, com as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas limitações e até os nossos pecados. Porque somos pecadores. Pelo fato de ter aceitado Jesus, nós não nos tornamos a figura mais santa da face da terra. Não, a gente continua dando os nossos tropeços, os nossos escorregões, né? Mas temos a justificação mediante a fé, pelo poder do sangue de Jesus, mediante a obra da cruz, para poder chegar diante de Deus com o coração arrependido, com a nossa boca confessar e encontrar perdão. E Deus é fiel e justo para perdoar aqueles que o buscam. Essa é a condição. Mas pastor, por que o senhor está falando de Davi? Porque Davi, nessa construção toda, nesse interesse
de conviver com Deus, de andar com Deus, de estar com Deus, de ter experiências com Deus, de seguir os ensinamentos de Deus. Tem um salmo onde ele é muito ousado. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, ensina-me os teus caminhos. E ele foi mais profundo, dizendo assim: Senhor, eu quero ter coração puro e mãos limpas. Ele era um homem que ele tinha um interesse muito grande em estar com Deus, em ter essa convivência com Deus, em andar com Ele. E ele não abria mão disso de forma alguma. E foi por causa dessa postura de Davi que ele foi resgatar a arca da aliança. Se vocês leram a história de Israel, vocês sabem que Israel, quando entrou na terra prometida, entraram sob o comando de Josué, enfrentaram muitas batalhas, muitas guerras, tomaram determinados territórios. Em outras situações foram derrotados em algumas guerras, em algumas lutas, por questões de estarem abandonando a Deus, de estarem colocando outros deuses diante de si. Mas quando morreu o líder Josué, eles perderam o foco, perderam o rumo e se desviaram do caminho de Deus. Abandonaram os mandamentos do Senhor e diz que começaram a se contaminar com os deuses cananeus e começaram a botar nos montes, nos outeiros, vários poste-ídolos para adoração a Baal, adoração aos Balaíns e vários outros deuses cananeus. Colocaram tudo nos altos, nos montes, acima, no mais alto cume das montanhas, esses Baalins, esses postes ídolos, e faziam todo tipo de adoração nesses lugares. Faziam até mesmo ofertas onde havia relações sexuais ilícitas, havia uma liturgia profana, havia um ritualismo que estava completamente fora dos princípios de Deus. E diz que toda essa situação se desenrolou por muito tempo na nação de Israel. Deus levantou juízes, e enquanto os juízes permaneciam vivos, a nação de Israel voltava a estar no caminho de Deus. Mas quando morria aquele líder, a frase mais famosa do livro de Juízes na Bíblia, o livro que sucede o livro de Josué, é a seguinte frase: e cada um fazia o que bem lhe entendia. Por aí você já vê o que rolava. E cada um fazia o que bem lhe entendia. Passou-se o tempo dos juízes, Deus levanta um grande sacerdote, chamado Samuel, e um dos mais veementes profetas. Mas chegou um dia que a nação de Israel rejeitou o comando de Deus através do sacerdócio e clamaram por um rei. E aí nós sabemos que Deus, ouvindo o clamor do povo, entrega a eles Saul. E no reinado de Saul houve muitos problemas. E eu destaco 2 problemas muito grandes que aconteceram no reinado de Saul. Primeiro, ele perdeu a arca da aliança num combate contra os filisteus. E os filisteus, tomando posse da arca, ficaram com ela por décadas. E o segundo problema de Saul foi querer destruir a quem Deus escolheu. Essas 2 situações criaram vários problemas sociais, políticos, econômicos sobre Israel. Mas quando Davi, com essas características que eu citei para você, com essa disposição, com esse interesse no seu coração, de atrair a presença de Deus,
e de não só atrair, mas fazer com que ela permanecesse sobre Israel. Diz que ele resgata na casa de Obed-Edom a Arca da Aliança, depois de várias situações que se desenrolou com a nação dos filisteus. Eles acabaram se desfazendo da arca. Essa arca acabou na casa de Obed-Edom, e da casa de Obed-Edom, Davi traz essa arca de novo para Jerusalém, sede do seu governo, e ali coloca uma tenda aonde a arca é colocada, e ele reorganiza toda a adoração a Deus. E nessa reorganização da adoração a Deus, ele faz o centro de adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro, em Jerusalém. Mas de repente, aqui no Salmo 121, que não foi Davi que escreveu, e as pessoas acham que todos os salmos foram Davi que escreveu, mas até o 71 foi ele. Do 71 em diante nós temos várias autorias. Entre essas autorias, algumas desconhecidas, outra não. No Salmo 121 encontramos esse salmista dizendo: eleva os olhos para os montes, e faz um questionamento forte: de onde me virá o socorro? Pastor, onde é que o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar que na nação de Israel, o lugar de adoração a Deus era na tenda que Davi levantou e aonde estava a arca. Mas as pessoas continuavam indo nos montes, nos outeiros, nos lugares altos, querer buscar solução para a sua vida em postes ídolos, em baalins, em deuses estranhos, com rituais, liturgias, com uma religiosidade que na verdade nada tinha da presença de Deus. E é por isso que esse salmista nos leva a refletir essa realidade daquele momento, que eu construí aqui para você entender o porquê ele fala isso. Porque ele, olhando para todos os montes, para todos os altos montes, para todos os outeiros, onde havia vários e várias referências de deidades, ele diz: eu elevo meus olhos, eu olho para tudo isso, e eu pergunto: eles são suficientemente poderosos para me trazer socorro? Tudo isso que está aí é suficientemente poderoso para mudar a minha história, para suprir a minha necessidade, para trazer o que é necessário para responder a minha oração? Ele diz: eu elevo os olhos, de onde me virá o socorro? Vocês estão entendendo, irmãos? Ele estava contemplando todo esse tipo de coisa, material, física, palpável. Ele estava contemplando rituais, liturgias. Ele estava contemplando coisas edificadas por homens e perguntando: isso é que vai mudar minha história? Isso é que vai mudar minha vida? Isso é que vai me trazer solução? Isso é que vai me trazer resposta? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Destas coisas? Ele mesmo responde, porque ele tem uma convicção. Esse salmista tem uma postura, esse salmista tem uma certeza, porque ele caminhou com Davi, ele andou com Davi, ele esteve sob o reinado de Davi, ele conheceu o coração de Davi, ele conheceu o Deus que trazia respostas, o Deus que cuidava da nação, ele conhecia o Deus que tinha zelo, proteção para a nação, ele conheceu o Deus que impedia que os inimigos vencessem Israel, ele conheceu o Deus que trazia prosperidade, suprimento, provisão.
Ele conheceu o Deus que era um Deus bem presente, um Deus que tinha respostas, um Deus que tinha solução, um Deus que traçava a direção. Ele conheceu essa realidade. Por isso ele confronta, eleva os olhos para os montes. São esses que vão me socorrer. São essas coisas materiais, palpáveis. São esses tipos de coisas em que eu posso me assegurar. E ele diz não. Ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele colocou os olhos dele muito mais alto. Ele colocou os olhos deles acima do natural. Ele colocou os olhos dele acima do físico. Ele colocou os olhos dele acima daquela realidade que era presente. Ele colocou muito mais alto os seus olhos e disse: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez céus e terra, aquele que está acima de tudo isso, aquele que é muito maior, muito mais poderoso e muito mais eficaz para agir a favor daqueles que nele confiam. Essa é a verdade que o salmista quer passar para mim e para você. Uma vivência real dele. Experiências reais. Porque ele conhecia o Deus que responde. E ele sabia da inutilidade das outras coisas. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente está botando os nossos olhos em coisas que a gente acredita que é a solução. Ô pastor, como assim? Muitas vezes a gente está vinculado a uma religiosidade e acha que aquela religiosidade é que vai promover a solução da nossa vida. Muitas vezes a gente está travado com o nosso olhar numa questão onde há um ritualismo, uma liturgia vinculada a uma tradição, uma cultura. Não é por aqui, é desse jeito, é dessa maneira, mas cadê os resultados? Muitas vezes a gente está se agarrando até na nossa própria condição intelectual, na nossa condição financeira, ou muitas vezes a gente está se agarrando que o outro é a solução, o fulano é a solução, o Beltrano pode mudar a minha vida, o Beltrano pode me ajudar, o Ciclano pode me dar apoio. Onde estão os nossos olhos? O salmista diz: eu estou olhando para tudo isso, mas eu sei que nada disso é a minha solução. Mas o meu Senhor, o Deus único e verdadeiro, aquele que fez céus e terra, esse sim pode mudar a minha história. Irmãos, quando a gente tem convicção da onde está a resposta, da onde está a solução, quem verdadeiramente pode mudar a história da nossa vida, a gente encontra o rumo. É verdade que a gente é desafiado. Com certeza. Por que a gente é desafiado? Porque existem coisas que Deus não abre mão. E Ele não abre mão dos seus princípios. É eu que tenho que me submeter aos princípios de Deus. E não Deus se submeter à minha necessidade. Isso não existe. Mas é incrível como as pessoas pensam que Deus tem que fazer o que elas pensam que Ele deve fazer. Não funciona assim. É por isso que Deus nos entregou a Bíblia, para a gente saber como funciona, para a gente saber como fazer, para a gente saber como agir, para a gente entender qual é a nossa parte, para movimentar a parte que é de Deus. Como assim, pastor? Simples. A gente não vive citando versículos? Por exemplo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora olha para mim aqui, você vai achar sem antes buscar? Estão entendendo, irmãos? Não dá para inverter o princípio. O princípio de Deus é esse, busca. E Ele diz que não é de qualquer jeito. Ele diz, busca de todo o coração
aí acharás. Por que, pastor, diz de todo o coração? O coração é o centro da nossa vontade, é o centro dos nossos pensamentos, é o centro da nossa mente. O coração quer dizer todas essas questões que envolvem a estrutura do nosso ser. Então, para mim, buscar Deus de todo o meu coração, significa eu abrir mão de todas as coisas que estão fora da vontade de Deus, para mim poder ter comunhão com Ele. Ô pastor, isso é muito difícil. Irmãos, nós estamos na dispensação da graça. Davi encontrou graça na dispensação da lei. Nós já estamos com a graça liberada. E diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo não perece, mas tem vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe tem direito de ser filho de Deus. Diz que todo aquele que mediante a fé toma posse de Jesus Cristo tem justificação, purificação de todo pecado e comunhão com Deus Pai. O que falta, irmãos? É nós parar de dar prioridade para coisas que não devem ter prioridade. A gente saber abrir mão daquilo que não acrescenta em nada na nossa vida. A gente tem que saber abrir mão. O salmista diz: eleva os olhos, visualizo todas essas coisas. Essas coisas estão até acima de mim, mas tem poder de mudar minha vida? Vou abrir um parênteses aqui. Meu pai sempre investiu em mim na área do estudo. Eu e os meus irmãos. Tanto é que a minha irmã mais nova é juíza federal. O outro irmão que eu tenho é também da área jurídica. Eu também sou da área jurídica. Todo mundo é da área jurídica. Meu pai sempre investiu e ele sempre disse: a maior herança que eu vou deixar para vocês é o estudo. E tudo que foi curso que a gente precisou, ele estava ali para promover curso, para desenvolvimento intelectual, desenvolvimento profissional, tudo. Eu me lembro quando eu fui fazer primeiro curso de computador. Na época se usava uma linguagem chamada Fortran, né? Aí, meu Deus do céu, para fazer aquelas linhas todas no computador, para depois fazer um trenzinho, andar na tela, só misericórdia. Quando veio o D-Basic, então, aí era uma maravilha, né? Já era um outro universo. Eu peguei o computador, irmãos, quando botaram a primeira internet, a gente conectava, era uma internet de escada, que a gente dizia, fazia 1001 barulho. Aquele barulho ganhava até dinheiro, aquele barulho. Era... Alguém pegou esse barulhinho aí? Pessoal da minha turma aí. Eu fiz vários cursos na área de computador, coisa e tal. Meu pai sempre se preocupou com isso. Eu disse para ele que eu queria uma formação militar. Ele promoveu todos os meios, realmente me formei militar. Fui classificado, ganhei o direito à promoção. Fui designado como oficial para mim trabalhar na tropa. Mas chegou um dia que eu encontrei uma bifurcação na minha vida. Tinha o caminho da direita e o caminho da esquerda. E aí, irmãos, é o momento da decisão. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. E eu com certeza escolhi o caminho errado. Porque a minha vida teve um declínio enorme e de uma forma rápida. Já era casado na época e a Nathalie já tinha nascido. Na época tinha saído do exército, era empresário
E aí fiz várias coisas erradas, proveniente de várias atitudes que faziam parte do meu caráter, da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. E eu achava que aquilo era o máximo, mas eu descobri que aquilo era derrota. Né? Tem versículos que dizem que há caminhos para o homem que aos seus olhos parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. E a gente escolhe caminhos errados quando a gente não tem todas as informações. E eu escolhi rapidamente, tudo se foi. Só que, irmãos, quando tudo se foi, eu me lembro até hoje, eu disse para minha esposa, não, fica tranquila, porque eu vou começar a trabalhar então. E aí na minha cabeça, eu já tinha as respostas. Eu olhei para tudo que eu tinha disponível. Formação, curso, faculdade de engenharia, faculdade de matemática, um monte de diploma, um monte de certificado de curso de formação, de aperfeiçoamento, um monte. Eu disse, com isso daqui eu estou feito. Sabe como é que terminou essa trajetória, irmãos? Do vai dar tudo certo na força do meu braço? Sabe onde que terminou isso? Eu trabalhando de lixador de parede, lixando massa corrida, para ganhar 10, 15 pila, por tantos metros quadrados lixados, para poder trazer leitinho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pãozinho, para suprir a necessidade básica e mínima dentro de casa. Trabalhei de taxista, e a lista de trabalho é grande. A lista de trabalho é grande. Mas onde é que eu quero chegar? Que em tudo aquilo que eu confiava, nada trouxe a solução esperada. Nada mudou a minha história. Mas eu quero afirmar uma coisa aqui para você. Quando os meus olhos se elevaram, quando a minha visão passou a ser mais alta do que aquilo que me ofuscava, daquilo que me cegava, daquilo que me prendia o foco, quando eu consegui colocar os olhos mais alto, eu enxerguei a solução, a resposta para a minha vida, e eu encontrei vitória, e eu encontrei uma mudança, que até hoje eu posso testificar, que até aqui valeu a pena. Porque quando os meus olhos saíram das coisas óbvias, das coisas passageiras, das coisas temporárias, quando os meus olhos saíram da onde eles estavam aprisionados, e eu encontrei Jesus, a história da minha vida mudou. A história da minha vida mudou. A palavra de Deus diz que os nossos olhos têm que estar fitos no autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Porque esse, irmãos, não nos decepciona. Esse não nos desampara. Esse não nos deixa perecer. Esse tem resposta. Esse tem solução. E as soluções que procedem dele são permanentes, não temporárias. O salmista diz, elevo meus olhos aos montes. Mas o que é isso? De onde? De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Eu tenho que saber, irmãos, em quem confiar. Porque a maior dificuldade é quando a gente não tem confiança. E sabe por que a gente não tem confiança? Porque não tem convivência, não tem relacionamento, não tem intimidade.
Porque a gente só cria confiança pela convivência, porque a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai identificando a maneira que ela pensa, a maneira com que ela age, a maneira com que ela reage a determinadas situações, a gente vai vendo como é o dia a dia e como ela constrói esse dia a dia da vida dela, quais são os seus sonhos, seus projetos, quais são os seus alvos, seus objetivos. É por essa convivência que vem a confiança. É a mesma coisa na relação de um casamento, só tem confiança pela convivência. Porque a gente sabe quem é a pessoa. A gente sabe porque a gente convive. A gente sabe porque estão revelados seus pensamentos, estão revelados seus sonhos, seus projetos, seus alvos, seus objetivos. Estão revelado o amor no seu coração. E o amor não é palavras, irmãos. O amor é atitude. O amor é atitude. Até hoje eu passei uma situação difícil hoje. Eu liguei para minha mãe. Aí fui saber a notícia do meu pai. E as notícias não eram nada boas. E já vem acontecendo uma sequência de fatos. Ele já está com 93 anos. Só que agora ele não consegue mais caminhar, não consegue mais levantar, não se firma mais em pé. E aí chegou a situação de terem que botar fralda. E agora querem botar ele numa cama. E a gente sabe que é um momento que só está promovendo sofrimento. E o meu pai é convertido. Ele aceitou Jesus, ele declarou a salvação em Cristo na vida dele. E eu sei que tem um lugar especial guardado para ele. Porque Jesus foi preparar esse lugar para ele. E para todo aquele que crê em Jesus, está preparado esse mesmo lugar. E eu disse para minha mãe, se tem um versículo para ela que diz, olha mãe, depois de uma determinada idade, é só cansaço e sofrimento. E aí eu disse para ela, mãe, o pai já cumpriu a missão dele. A missão dele está completa. Ele tem 3 filhos, que têm caráter, que têm honestidade, que têm integridade, que conhecem o certo e o errado por aquilo que ele ensinou. Porque ele foi na frente para mostrar o caminho. E nós somos quem somos, porque ele investiu o melhor dele na minha vida e na vida dos meus irmãos. E eu disse, mãe, e nem se diz a trajetória dele toda, de renúncia, de dedicação, de cuidado, de proteção para com a tua vida. Porque amor não é palavra apenas, irmãos. Amor é atitude. E aí a minha mãe disse assim, Namor, mas são 52 anos que nós estamos casados e 14 anos que a gente se conhece. São 66 anos, Namor. Eu disse para ela, mãe, agradece a Deus por cada um desses dias. Mas é hora de tu liberar ele. Às vezes as pessoas pensam, é duro falar isso. Não, não é duro, porque não é justo alguém ter uma trajetória de vida e depois passar por humilhação no final dela. Eu sei que ele jamais ia aceitar botar uma fralda. Ele só aceitou botar fralda porque ele está com Alzheimer e ele não sabe o que está acontecendo. Eu disse, mãe, libera ele porque tem um lugarzinho excelente, preparado para ele, porque ele tem Cristo Jesus no coração dele. Diz para ele, mãe, no ouvidinho dele, que os teus filhos vão cuidar de ti, com todo amor e carinho. Diz para ele que tu vai ficar bem, que tu está bem.
Ela me disse assim: Namor, mas eu pedi para Deus que eu queria cuidar dele até o fim. Eu disse: mãe, tu já cumpriu esse propósito. Porque agora ele não sabe quem tu é. Ele não sabe onde ele está. Ele não tem mais condição nenhuma. Ele não tem mais mobilidade alguma. É momento de tu, no teu coração, temporariamente, abrir mão da presença dele, porque depois tu vai te encontrar com ele. Porque a minha mãe também tem Jesus no coração. Agora, irmãos, isso é amor. Isso é amor. Eu vejo casais se desfazendo por coisa banal. Por coisa banal. Tem uns que têm a capacidade: pastor, eu não aguento mais porque nós temos incompatibilidade de gênio. Meu querido, só pelo fato de um ser homem e outro ser mulher já é uma incompatibilidade. Desde que você nasceu. Não é porque você casou que você tem uma incompatibilidade de gênero. A minha mãe tem uma história de 52 anos, eu conheço a história dos dois. Eu sei o preço que eles pagaram para chegar até onde chegaram. Mas muitas vezes a gente tem que parar de botar os olhos. Eu disse para ela: mãe, tira os olhos das coisas naturais. Bota os olhos no sobrenatural, mãe. Tu vai ver a glória de Deus. Coloca os olhos para o alto, mãe. Porque o nosso socorro venha do Senhor. E Ele nos socorre no momento de angústia. Ele nos socorre no momento de angústia. Meu pai sabe tudo da minha mãe. Sabia, né? Agora ele está. A minha mãe sabe tudo dele. Pela convivência, pela intimidade, pelo relacionamento. Ela sabe até o que ele pensa sem ele falar. Ela sabe do que ele precisa sem ele dizer. Os dois têm um histórico de confiança e de credibilidade. Uma relação sólida. E eu procuro seguir o exemplo com a minha família, com a minha esposa. Procuro ensinar para as minhas filhas. Porque tem exemplo. O salmista, ele diz: não vale nada essas coisas aqui. A única coisa importante é que os meus olhos estejam no autor e consumador da minha fé. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque quando a gente tem essa construção, irmãos, tem uma confiança. Que confiança é essa? De que Deus cuida de nós, de que Deus nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos auxilia, que Ele nos ampara, que Ele promove que as nossas feridas emocionais, sentimentais sejam saradas, que as nossas enfermidades físicas sejam curadas, que Ele promove que a gente não tenha amarras, que a gente não seja escravo de determinadas situações, e não seja escravizado por determinado tipo de momento, de circunstância. Não, mas diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele cuida de nós. E se até aqui chegamos, é porque até aqui Ele tem nos abençoado. A gente tem que parar de botar os olhos nas coisas naturais e lembrar que há algo muito maior, muito mais poderoso, que está bem presente,
E que quando há uma relação, uma intimidade, uma convivência, a gente passa a usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente conhece os pensamentos de Deus, a gente até faz coisas ousadas. Tem gente que, mas como que vai dizer para a mãe entregar o pai para Deus para levar? Porque eu sei para onde ele vai. Eu sei quem é o Senhor da vida dele. Eu sei da realidade da promessa de Jesus sobre a vida dele. Eu sei que o que espera ele é muito mais glorioso do que aquilo que a gente pode imaginar. E eu sei que Jesus preparou o melhor lugar para receber. É doído? Pode ser doído. Na questão do rompimento da presença da pessoa. Mas quem crê em Jesus Cristo sabe para onde vai, com quem vai, por que vai e de que forma vai. Essa é a razão da nossa fé. Porque as coisas que são de Cristo são eternas, mas as coisas eternas extrapolam, transcendem as coisas naturais, físicas e materiais. A gente tem que aprender que o que Deus preparou para nós é muito maior, muito mais poderoso, muito mais glorioso do que as poucas coisas que a gente usufrui aqui. Porque ninguém consegue usufruir da plenitude do que Deus preparou para nós. Porque a gente é limitado até na nossa fé. A gente até conquista determinadas coisas, mas viver a plenitude dá para contar nos dedos. Meu socorro vem do Senhor. E sabe o que é interessante? Ele diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará, porque Ele vai te guardar. É certo que Ele não dormita nem dorme, porque Ele é o teu guarda. O Senhor te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia Ele não vai deixar o sol te molestar, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Irmãos, eu até quero comentar uma coisa aqui com vocês. Só mais um pouquinho ali, eu sei que eu falo demais. Mas só mais um pouquinho. Na época que eu tive esse problema todo, eu tive uma depressão terrível. Eu tive uma depressão terrível. Aí, pastor, o senhor se tratou com médico, com remédio? Não, eu me tratei com Jesus. Eu me tratei com Jesus. Pastor, como assim? Olha para mim aqui. Isso aqui é uma experiência minha, tá, irmãos? Cada um deve buscar as suas, mas é uma experiência minha. Eu olhei toda a minha vida e eu fiz uma reflexão de toda a minha vida. E eu estava lá no fundo do poço. No fundo do poço. E ainda no fundo do poço tinha areia movediça. Que era para afundar mais ainda. Desgraça pouco é bobagem. Então, além de ser o fundo do poço, ainda tinha areia movediça lá no fundo. E eu fui me atolando. E eu fiz uma reflexão muito interessante. Um dia que eu estava sentado num culto dentro de uma igreja. E eu fiquei pensando, o que vale a minha vida? Que valor tem a minha vida? E eu tinha tentado tirar a minha vida. Graças a Deus, Deus pelo propósito dele, eu fracassei no negócio. Mas eu tentei. Mas naquele dia, naquele culto, eu fiquei refletindo o que valia a minha vida.
E aí eu olhei e eu vi que tudo que um dia passou pela minha mão não tinha valor algum. Não tinha valor algum. Aí eu olhei, na época a Emanuele já tinha nascido. Eu olhei para minha esposa, olhei para as minhas filhas. E aí eu analisei. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Porque, irmãos, quando a gente entra num quadro de depressão, a gente acha que não tem mais razão alguma, que não tem mais propósito algum, que não tem mais motivo algum, que tanto faz como tanto fez. E eu não tinha solução para nada, eu não podia mudar nada, eu não podia alterar nada, eu não podia resolver nada, eu não tinha nada, nem ninguém que pudesse me ajudar, me apoiar, fazer o que fosse. Eu só tinha Jesus. Eu só tinha Jesus. E aí eu parei, mas qual é o propósito? E aí quando eu olhei para elas, uma voz no coração me disse: o teu propósito é adorar a Deus. O teu propósito é ser filho de Deus. O teu propósito é servir aos propósitos de Deus. E aí, irmãos, foi interessante. Era virada de ano. E aí acontecia que nem acontece aqui na igreja, o culto da virada, no final do ano, dia 31. Né? A gente começa o culto às 10 horas da noite. E aí faz a virada, aquela celebração, Santa Ceia. E era um culto assim. Estou falando coisa de mais de 20 anos atrás. Eu tenho quase 30 anos de convertido, sei lá, quase 30. E aí, nesse culto, a gente fazia a Santa Ceia, tinha o culto da virada e aí tinha a oferta de primícia. A primeira oferta do ano. E aí era aquelas ofertas alçadas, né? Aquelas ofertas gordas, aquelas coisas para, né, fazer um projeto com Deus. Era assim. E aí eu ouvi aquele pastor falar tudo aquilo. E aí eu fiquei pensando, não tenho nada para entregar para Deus. Ô pastor, nem uma moedinha, não tinha nem uma moedinha. Nem de 1 centavo, e na época era centavo de cruzeiro. Nem isso. Mas sabe o que eu entendi naquele dia? Que o que Deus mais queria era a minha vida, o meu coração. Quando todo mundo foi lá entregar a oferta, eu também fui. Mas pastor, você não acabou de dizer que não tinha dinheiro? Eu dobrei o meu joelho, na ponta da escada, tinha uma escadaria grande que dava acesso ao púlpito. Eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar. E aí eu disse assim para Deus: Senhor, eu não tenho nada para te dar, de dinheiro, de recurso, de nada. Mas eu tenho uma coisa para te entregar. Eu te entrego a minha própria vida. Eu te entrego as minhas mãos, as minhas pernas, os meus olhos, o meu ouvido. E eu fui fazendo essa oração. Eu entrego tudo para ti, tudo para servir a ti. Eu me entrego como a tua oferta de primícia. Irmãos, foi algo sobrenatural. Estava todo mundo entregando as ofertas, depositando no gasofilácio, voltando para o banco, e eu estava nos degraus chorando. E eu chorava compulsivamente, porque era uma coisa assim que eu estava realmente me entregando para Deus. O pastor saiu do púlpito, desceu aqueles degraus. Ele botou a mão na minha cabeça. E ele falou em línguas estranhas. Ninguém entendeu o que ele estava falando, porque ele estava falando em línguas estranhas. Mas quando ele botou a mão na minha cabeça e começou a falar em línguas estranhas, o Espírito Santo de Deus começou a me revelar e traduzir tudo o que ele estava falando. Eu vou encurtar para você a frase mais intensa que Deus falou para mim assim: eu aceito a tua oferta e eu te recebo.
Ali acabou a minha depressão. Ali começou a mudança da história da minha vida. Ali começou um novo momento espiritual na minha vida. Ali começou um movimento diferente na minha vida. E a partir dali eu tomei uma decisão de andar com Deus, de estar com Deus, de conviver com Deus, de ouvir Ele falar comigo e de obedecer o que Ele me fala. Porque quando a gente encontra um propósito, a gente encontra a vida. Esse propósito, essa vida, é Jesus Cristo. Eleva os meus olhos. Nada das coisas naturais preenche. Mas quando os meus olhos ultrapassam esses limites, eles contemplam o único Deus que pode te promover vida, e vida com abundância. Pode mudar a história, pode mudar a tua trajetória, pode sarar tudo no teu coração, pode trazer uma página em branco, com uma caneta e dizer, pode escrever daqui para frente uma nova história. Porque, irmãos, o passado a gente não pode mudar, mas o nosso futuro, ele está intacto. Dá para você entender? O nosso futuro está intacto. O passado não tem como ser resolvido, mas o nosso futuro está intacto. Fique de pé. Feche teus olhos. Enquanto adoramos a Deus, faça uma reflexão. Verdadeiramente, estamos nos entregando, nos rendendo. Verdadeiramente, estamos desejando, almejando caminhar com Deus, conviver com Deus, estar com Deus, tirar os nossos olhos dessas coisas naturais, dos problemas, das dificuldades, tirar os olhos daquilo que está nos barrando, nos impedindo de enxergar as coisas maiores. O salmista nos desafia, leva os meus olhos para todas essas coisas, podem elas me prover socorro? Não, mas se eu coloco os meus olhos mais alto, contemplo aquele que é o meu socorro bem presente, na hora da angústia. Quando eu coloco os meus olhos mais alto, contemplo aquele que é o autor e o consumador da minha fé, por quem eu vivo, por quem eu creio. Quando eu olho além das dificuldades, quando eu olho além dos problemas, quando eu olho além das circunstâncias que estão me entristecendo, eu posso contemplar aquele que declara que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, que é o meu provedor, que é a minha justiça, que é a minha bandeira, que é a minha certeza de vitória, a minha certeza de conquista, que é a minha certeza de milagre. Coloca a mão no teu coração e faça essa oração comigo. Faça uma declaração através dessa oração. Diga comigo assim:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que Ele está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Oh Deus, prepara-me uma mesa na presença de todos esses que se colocam como meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e aí o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque só Ele é fiel, justo, para cumprir cada uma das suas promessas. Senhor, eu me entrego a Ti. Me seja por Senhor, porque eu quero Te ser por filho.